Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne para comer? Então Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, pois eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nesses tempos de pandemia não tem como a gente não fazer memória dos anos anteriores, né? Estava aqui lembrando do ano passado, de como a gente fez, vocês fizeram um tapete muito bonito, envolvendo catequese, juventude, pastorais. Foi um acontecimento muito bonito, né? Muita gente, crianças felizes. Se Deus quiser, no próximo ano nós celebraremos desta mesma forma. Como vocês perceberam nas leituras de hoje, e como é óbvio, né, festa de Corpus Christi, é uma festa que enaltece o valor da Eucaristia, do significado da Eucaristia na vida cristã, na nossa visão católica, do lugar que ocupa a Eucaristia. A Eucaristia ocupa um lugar central, é o sacramento mais importante de todos os sacramentos. Ela faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia, diz o Vaticano II. O que é propriamente a Eucaristia cristã? É celebrar a memória de que Jesus deu a vida por nós, por amor. Um dia antes de morrer, Jesus sentou com seus discípulos e, celebrando a ceia judaica, ele, tomando o pão, disse: Isto é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Meu corpo que será entregado por vós. Depois, pegando o cálice, que naturalmente tomavam na ceia judaica, disse: Isto é meu sangue, derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Antes, ele tinha lavado os pés e disse a Pedro: O que eu faço agora você não compreende, depois compreenderás. Quando que é esse depois? É muito breve, amanhã. Quando Pedro estivesse diante da cruz, ele ia compreender que Jesus estava dando a sua vida por nós e que esse sacramento significa exatamente isso: doar-se, entregar-se, dar a vida. Viver de maneira eucarística é viver dando a vida. Uma mãe que se doa, que se entrega para os seus filhos, vive de maneira eucarística. Um padre que se dedica, que se esforça, vive de maneira eucarística. Uma irmã que se dedica, que se esforça, que se doa, vive de maneira eucarística. É o sacramento da doação do Cristo. Jesus sabia que isso era tão importante para nós que ele deixou essa palavrinha as duas vezes: fazer isto em memória
Memória é uma coisa muito importante, porque o ser humano esquece as coisas com muita facilidade. O povo costuma dizer, o povo tem memória curta. Às vezes a pessoa faz tanto bem e o pessoal esquece. Memória é uma coisa muito importante. A primeira leitura de hoje, ela praticamente só tem o tema da memória. 2 vezes Moisés diz ao povo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor te conduziu. Ele te educou, te deu maná para você aprender que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele te deu água para você tomar. Ele foi te educando, disse claramente, foi te provando, te educando. Mais uma vez, não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da terra da escravidão. Foi Ele que fez jorrar água para ti e te deu alimento no deserto. Então, esse texto, acho que ele está aqui pelas 2 coisas. Primeiro, pela memória, que é muito importante a gente fazer memória na vida. E nesse tempo que nós estamos atravessando, que é um tempo difícil, é sempre bom fazer memória de que Deus, nos momentos difíceis que nós passamos na vida, Deus nos socorreu. E nos momentos difíceis da humanidade, Deus socorreu. Não é a primeira vez que a humanidade passa por um momento muito difícil. Passou por tantos, Talvez na nossa geração seja a primeira vez que a gente passa por um problema tão grandioso. Mas a humanidade recentemente passou pela Segunda Guerra Mundial, por todo o problema do nazismo, pela peste, a espanhola, e a gente vai passando. Sempre é importante lembrar, o Senhor nos socorreu, nos ajudou, lembrar do Senhor, que nunca nos abandonou. Segunda coisa que a leitura fala, Ele nos alimentou. Nos alimentou. Nós existimos, a nossa existência é uma existência que precisa reabastecer. A gente não vive sem reabastecer. Tem que alimentar, dia a dia, reabastecer. Deus nos alimentou no deserto. A Eucaristia é alimento. Você gosta dessa dupla interpretação que a teologia da Eucaristia dá, que a Eucaristia é alimento e é remédio. Alimento e remédio. Ela nos fortalece no caminho do dia a dia e ela também nos purifica, nos cura das nossas faltas, dos nossos pecados, dos nossos medos. Ela nos purifica. Essa é a primeira leitura. Um aspecto da Eucaristia importante é a memória. A Eucaristia foi feita, a gente para a memória precisa de coisa prática. Memória, ela funciona vendo. Tem que ser coisa visível, palavra. Bíblia. Bíblia é fundamental para a vida cristã, porque é fácil, está ali escrito. Ninguém tem como esquecer. Eu posso morrer, mas a palavra ficou ali. Meu pai morreu, meu avô morreu, todo mundo morreu, mas a palavra continua ali. A mesma palavra que eles meditavam, eu medito. Então a memória precisa de coisa visível. A nossa memória também precisa de pão. Se lembrar, olhar. Gerações e gerações antes de mim olharam para esse pão e para esse cálice e disseram: é a doação de Jesus por nós, é a vida de Jesus doada por nós, é o corpo dele, o sangue dele, a vida dele doada por nós. Gerações e gerações. Se fosse uma coisa etérea, abstrata, não é. É algo concreto, visível, a gente pode ver e lembrar. Toda vez que a gente olhar para esse pão, para esse vinho, a gente lembra de Jesus. Ele deu a vida por mim, Ele me amou e se entregou por mim, como diz São Paulo. A segunda leitura, embora tão pequena, ela dá uma coisa muito bonita, que é o sentido de que 2 coisinhas ela diz. Primeiro, ao comungar nesse cálice e neste vinho, no corpo e sangue de Cristo, eu entro em comunhão com Ele. Eu entro em comunhão com Ele. Então eu entro em comunhão de destino. Eu como para que eu me torne parecido com Ele. E se tiver a graça de até morrer como Ele, como pretenderam os mártires, melhor ainda. A ideia do alimento é muito boa. A gente come o pão, a gente mastiga, ele vai para o estômago tritura, e depois ele vai para o sangue, e indo para o sangue vai para os membros e da vida.
Por isso que quando a gente deixa de comer, a gente começa a sentir fraqueza, começa a escurecer as vistas, as mãos começam a ficar vai perdendo sentido. Já me aconteceu de ficar assim uma vez. E a gente começa a sentir que você está ficando fraco. A fraqueza você sente ela nos membros, sente ela, parece que está faltando sangue, você fica branco. O alimento entra em nós, adere a nós, e a gente se torna uma coisa conosco. O sentido da Eucaristia é a mesma coisa, está dizendo São Paulo. Quando a gente come o corpo de Cristo, ele se digere em nós e se torna um conosco e alimenta a nossa alma. E a gente pega comunhão com ele, com a vida dele. Vou dizer uma coisa agora que não é para dizer coisa bonita, não é para dizer a verdade. Eu sempre digo que eu tenho um amigo em Belo Horizonte que eu admiro muito, o médico Fernando. A pessoa que eu conheci até hoje tem mais amor pela Eucaristia. Todo dia, Fernando Emerson, todo dia. Vai trabalhar em Vespasiano, passa lá nos jesuítas, lá no Planalto, assiste a missa às 6 horas da manhã para chegar a tempo de trabalhar em Vespasiano. Todo dia. Quando vai de férias, na praia, a primeira coisa procura onde é a igreja. Vai à missa todo dia. Esses dias celebrando com vocês, já tem 3 meses, né, que celebra a missa todo dia, de segunda a segunda, segunda a segunda. É uma riqueza. Não sei se os meninos que estão participando comigo, é uma riqueza. Você vai olhando cada dia, vai acompanhando aquelas leituras, e uma coisa misteriosa que parece que vai te dando forças. É um mistério. A Eucaristia e a palavra são um mistério, as duas coisas. A palavra e a Eucaristia são misteriosas. Elas nos fortalecem. Uma coisa impressionante, parece uma espécie de gota a gota espiritual que vai nos fortalecendo, a palavra e a Eucaristia. O difícil nosso é nós temos dificuldade de lutar com o cotidiano do ser humano, com o repetitivo. Mas se a gente pegasse o hábito da repetição, de todo dia, escutar a palavra, tomar a Eucaristia, escutar a palavra, tomar a Eucaristia, isso vai dando uma força imensa à vida espiritual. A primeira coisa que disse o livro, a Eucaristia nos põe em comunhão com Jesus. A gente se torna uma só coisa com Ele e comunga com o destino dele. E aí a gente entende os místicos. Charles de Foucault vai ser canonizado agora. Fiquei tão feliz. Saiu o decreto de canonização de Charles de Foucault, dos santos que eu mais gosto. Papa Francisco explicou, deu esses dias. Charles de Foucault, um dos grandes pedidos dele: Senhor, deixa-me morrer mártir. Quero morrer mártir. Por quê? Porque Jesus morreu mártir. E ele teve a sorte de morrer mártir. Foi assassinado. Morreu mártir. E aí ele pediu a vida inteira. Ele não facilitou, não só correndo atrás da morte, mas ele pediu: dá-me a graça de morrer mártir. E morreu mártir. Por que ele queria morrer mártir? Porque ele queria morrer igual a Jesus. Comunhão. Comunhão de destino. Entrar em Cristo é comunhão de destino. Mas nenhum de nós precisa pedir para ser mártir, né? Pode pedir o martírio branco. Eu sempre gosto dessa ideia do martírio branco que a igreja ensina. O martírio vermelho é de quem é assassinado, por causa do Evangelho. O martírio branco, eu conheço milhares de pessoas, a minha mãe, as mães de vocês, se doa no dia a dia, se sacrifica no dia a dia. Pai José, anos e anos se sacrificando. Isso é o martírio branco. O martírio branco é quem dá a vida todo dia. E aí está cheio de gente, as nossas mães, as nossas avós, martírio branco. A segunda coisa brevíssima, a segunda leitura diz também: há um só pão, nós todos formamos um só corpo. Isso também é muito bonito, né? Quem gostava de Thomas Merton, dizia o Thomas Merton que quando entrava à igreja ele tinha a sensação de que estava todo mundo olhando para o mesmo lugar, e é verdade. Nós entramos aqui nessa igreja e todos nós olhamos para o altar. Ao olhar para o altar, a gente se torna um só. Um só. Não é por acaso que os altares também devem ser feitos em peça única. O ideal de altar é peça única. Pedra, madeira, mas peça única. Porque é um. É que nós nos juntamos no um. Formamos um só corpo. Formamos uma comunhão. Formamos uma comunidade. E todos nós queremos comunidade. É tão bom viver unido, né?
E é tão ruim viver desunido. Então, de fato, comungarmos com os outros e tornarmos um em Cristo Jesus é um grande dom. O dom da Eucaristia nos faz irmãos, nos faz um só. E a própria Paulo também diz: olha, se você, acho que está no Evangelho, não é em Paulo, no Evangelho, se você está dividido com o teu irmão, vai primeiro reconciliar com ele antes de ir diante do altar apresentar a sua oferenda. A Eucaristia é o sacramento da unidade. Uma breve palavrinha sobre o Evangelho. Vocês lembram que nós meditamos sobre esse capítulo inteiro nessas missas diárias, João 6, em que Jesus fala dos vários sentidos do pão. Ele fala primeiro do pão material e ele se preocupa com o pão material. Ele fala depois do pão da palavra, o que eu ensinei, o que eu vivi. E por último ele fala a minha carne. E aí escandalizou, né? Pensaram que eu estava falando de canibalismo. Tem que comer a minha carne. E aí Jesus é claro em dizer, essa palavra é uma palavra espiritual. Aquele que come a minha carne permanece em mim, e eu permaneço nele, e ele tem a minha vida. Então, pela Eucaristia, a gente permanece unido com Jesus e adquire a vida de Jesus. Permanece unido com Jesus e adquire a vida de Jesus. Santo Agostinho, eu gosto muito dessa palavra de Santo Agostinho, que a alma é a vida do corpo. A alma é a vida do corpo. De fato, a alma é a vida do corpo. Quando a gente morre, a alma não está lá mais, o corpo fica lá jogado no chão. O corpo sem alma não tem vida. Também nós sem Jesus, o cristão sem Jesus é um cristão meio sem vida. Né? Quem come deste pão viverá por mim. Permanece em mim e viverá por mim. Peçamos a Jesus, né, que nos dê essa graça, e que Deus também nos dê a graça que Ele deu ao Fernando, que dê a graça a nós todos de valorizar a Eucaristia. Né? Às vezes a gente tem ela tão perto, né, tão nas mãos, falta catequese talvez. Né? Quando eu era criança, eu cresci na missa todo dia. Eu era coroinha, 10 anos de idade. Até os 16, era de missa diária. E é bom que você pega uma... Depois a gente vai ficar igual aquela música de Nossa Senhora, depois foi crescendo, aí a gente vai esquecendo, vai deixando de lado a Eucaristia. Né? Mas aqui, eu já falei várias vezes, né? Eu gosto tanto daqui, mas se tem uma coisa que eu não gosto daqui, é que eu acho que o povo aqui não valoriza muito a Eucaristia. Já falei isso várias vezes, né? Que o baiano não valoriza igual o mineiro. Eu acho que o mineiro valoriza mais a Eucaristia. Porque várias vezes eu já falei, porque às vezes tem tão fácil a Eucaristia na mão e às vezes o pessoal não valoriza. Não sei se é falta de catequese, não sei o que é, eu acho que talvez seja falta de catequese. Mas o católico aqui parece que não valoriza tanto a Eucaristia. Não é verdade? Eu acho que não estou falando uma coisa que é falsa, acho que é muito verdadeira. Já trabalhei em muitos lugares, então uma das coisas que eu percebo aqui é uma falta de valorização da Eucaristia. Tem tanta coisa tão boa aqui, mas também tem esse verdadeiro para falar os defeitos. Um dos defeitos que eu percebo aqui nessa região é a falta de valorização da Eucaristia. E só pode passar um domingo sem Eucaristia, assim como se não tivesse acontecido nada. Mas para quem já está, para nós, digamos assim, né? Puxa, passar um domingo sem Eucaristia, parece que está faltando o mais importante do nosso dia. Na verdade, quem chegou à consciência da coisa, se passar um domingo sem Eucaristia, fica vazio, fica faltando alguma coisa. Então, que Deus nos dê a graça de compreender o valor da Eucaristia, valorizar a Eucaristia, né? E de maneira muito concreta na nossa vida.